Ei, pessoal, glória ao nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso e Ele se compadece daqueles que estão sofrendo. Então, se você está sofrendo neste momento, eu posso te dizer, olhe para Jesus Cristo, Ele se compadecerá de você e trará para você um escape, uma solução da dificuldade que você está passando neste momento. Estaremos meditando agora no livro da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que está em Lucas 7. Estaremos meditando do versículo 11 até o 15. E lá vai falar da ressurreição do único filho da viúva da cidade de Naim. Então vamos fazer a leitura. Diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo a Jesus, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Gente, olha aí o que o nosso Senhor fez naquele dia. Aquela mulher que estava chorando tanto, muito. Imagine, ela tinha perdido o seu marido. Ela era uma viúva. Ela já estava sentindo aquela dor da saudade, porque quando uma pessoa que nós amamos muito, ela vem a falecer, primeiro a gente sente aquela dor da perda, uma dor profunda na alma. A gente perde a esperança, porque a gente fala assim, olha, morreu, acabou, não tem mais jeito. Não é assim que a gente pensa? E aí a gente vai chorar por causa da dor que nós sentimos. E depois vai passando o tempo, ai, dá aquela saudade daquela pessoa, e aquela pessoa às vezes não vai voltar mais. E aí nós ficamos com aquela dor da saudade. E quando nós sentimos aquela saudade, nós choramos de novo. E aquela mulher tinha perdido o seu esposo. E agora o seu único filho. É o único filho. Ela não tinha mais filhos. Então ela estava sentindo o quê? O que ela estava sentindo naquele momento? A dor, não somente do marido que tinha ido, mas também agora do seu único filho. A esperança, porque aquele filho já tinha morrido, a esperança dela ali se foi. Se foi. Ela pensou, agora não tem jeito mais. Eu ficarei com a minha dor e ali, amados, ela estava o quê? Chorando profundamente. Grande tristeza estava batendo a sua alma. E Jesus, ele estava chegando ali na entrada da cidade, a cidade de Naim. E a palavra que diz que ele estava o quê? Com uma grande multidão que o acompanhava. E ele estava junto com seus discípulos. E quando ele estava chegando, ele encontrou com aquele enterro. E junto com aquela mulher viúva que estava que ia enterrar o seu único filho, estava também uma grande multidão ali da cidade de Naim. E aquela multidão se encontrou
encontrou a multidão que estava com Jesus, junto com seus discípulos, e a multidão que estava com aquela mulher. E eu fico aqui meditando, eu enxergo isso. Toda aquela multidão, eles se voltaram os seus olhares para quem? Para Jesus e para aquela mulher. Tipo assim, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? E a palavra fala que Jesus, ele se compadeceu daquela mulher. E ele falou para ela, não chores, não chores. E de imediato, ele foi até aquele esquife, parou aqueles que estavam conduzindo aquele esquife com aquele morto. Ele parou. E naquele momento, ele falou, jovem, eu te mando, levanta-te. Então foi uma ordem, Jesus deu uma ordem para aquele morto, para ele se levantar. E o que aconteceu? Aquele jovem, ele se assentou e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Aqui nós vemos, amados, primeiro, nós vamos observar que Jesus, ele se compadeceu daquela viúva. Eu posso imaginar Jesus chegando, olhando para aquela viúva e ela olhando para dentro dos olhos dele, chorando. E Jesus colocou assim a mão no ombro dela e falou, não chores, não chores. Então naquele momento ela deve ter ficado assim um pouco confusa. Por que ele está me falando para não chorar? Eu perdi meu marido, agora eu perdi o meu filho. Eu tenho muito motivo para estar chorando, sim. Mas quando Jesus falou com ela, não chores, eu creio que ela deu aquele suspiro e ela parou naquele momento. O que ele quer comigo? E naquele momento, Jesus de imediato foi até aquele esquife e falou com aquele jovem. E aquela mulher, quando viu o seu filho se assentando e conversando, veio dentro dela aquela alegria. Então aquele choro que ela estava, se transformou naquele momento de alegria. E a esperança dela que tinha morrido ressuscitou. Porque o seu filho foi ressuscitado por Jesus Cristo. Então, amados, quantas vezes nós estamos sem esperança? Nós dizemos, acabou, não tem mais jeito. Mas podemos olhar para Jesus e ouvir a voz do Senhor. Não chores, não chores. E quando Ele fala assim conosco, é porque algo irá acontecer. Algo irá acontecer. E Ele, pelo teu poder, Ele vai dar uma ordem. Há uma ordem à situação que tirou a nossa esperança. Há uma ordem à situação que nós estamos ali de luto. Então, uma situação que veio para nos colocar enlutados, tristes, abatidos e dizer, acabou, não tem mais jeito. E Jesus vem neste momento e fala para você, não chores, não chores. E através da ordem dele, igual ele falou com aquele jovem, jovem, eu te mando, levanta-te. Olha, nós também podemos ouvir esta ordem do Senhor, levanta-te, 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 levanta-te. O Mestre está falando com você. É o Senhor dos Senhores que está falando com você. É o Todo-Poderoso que está falando com você. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. E aquela situação, através da ordem
da palavra que o Senhor envia para as nossas vidas agora, o nosso choro ele irá se transformar em alegria. Vamos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque somente Ele tem este poder de ressuscitar o que está morto. Deus nos abençoe. O Senhor abençoe grandemente toda a sua família, para a glória do nome dEle. Amém?